Let us go to the Word of God. Vamos nos aproximar da palavra de Deus. And while you are turning to the book of John, chapter 6, E eu quero que você abra comigo o livro de João, no capítulo 6. I would like for you to take notes. Eu gostaria que você tomasse notas, anotasse. I will speak for 55 minutes. Eu vou falar somente 55 minutos. And then we will pray. E aí vamos orar. I want to speak on the topic, Eu quero falar sobre o tema, ripe harvest, uma colheita madura, green laborers. trabalhadores verdes. Ripe harvest, Uma colheita madura, green laborers. mas trabalhadores verdes. It seems Parece that the greatest problem God has with the world is the church. Parece que o maior problema que Deus tem com o mundo é a igreja. The 21st century world O mundo do século 21 is in desperate need of God. está precisando desesperadamente de Deus. This need is no secret. E essa necessidade não é segredo para ninguém. Governments are looking for God Os governos estão buscando, procurando, querendo ver Deus. because they cannot solve their problems. Porque eles não conseguem resolver os problemas. Television talk shows are looking for God. Os shows de televisão estão procurando, buscando a Deus. Educators are looking for God. Educadores estão procurando, buscando a Deus. The law enforcement agencies are looking for God. As- The police. a polícia e as forças armadas estão buscando a Deus. The youth are looking for God. Os jovens estão buscando a Deus, procurando por Deus. The rich are looking for God. Os ricos estão procurando por Deus. The poor are looking for God. E os pobres também estão procurando por Deus. Even the communists are looking for God. Até mesmo os comunistas estão procurando a Deus. Everybody is crying out for God. Todos estão clamando por Deus. And yet, E ainda assim, the church can be found almost on every corner of your city. as igrejas podem ser encontradas em quase cada esquina das cidades. The church can be found in almost every nation. A igreja pode ser encontrada em quase toda a nação. Christians are everywhere. Existem cristãos por toda a parte. So, why is it so difficult for the world to find God? Então por que é tão difícil para o mundo encontrar a Deus? God loves the world. Deus ama o mundo. And God's greatest desire is to see all of the people of the world saved. E o maior desejo do coração de Deus é ver todas as pessoas desse mundo salvas. 6 billion people are on earth today, Existem 6 bilhões de pessoas na Terra hoje. and God loves each one of them. E Deus ama cada um deles. God loves the Buddhist. Deus ama os budistas. He died for the communist. Ele morreu pelos comunistas. Gave his life for the Muslim. Ele deu a vida dele pelos muçulmanos. He weeps every day for the Shintoist. E ele chora todos os dias pelos shintoístas. He's in love with the atheists. Ele ama, está apaixonado pelos ateus. John chapter 6, Veja em João capítulo 6, verse 40, versículo 40. is a glimpse of God's heart. Ele só mostra rapidinho para você um pouquinho do coração de Deus. Here's what it says. Veja o que diz ali. For it is my Father's will that none perish. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê
têm a vida eterna. God's desire O desejo de Deus is for everyone to be saved. é que cada pessoa seja salva. Amém. It is the church's desire É o desejo da igreja. that only the church be saved. E só a igreja que pode fazer isso. John chapter 3 verse 16, Veja João capítulo 3, versículo 16. a verse you all know Um versículo que todos conhecem, but don't understand. mas que não compreendemos. For God so loved the world. Pois Deus amou o mundo de tal maneira. Something's wrong with that. Tem alguma coisa errada aí. That is not the way we read that. Não, essa não é a maneira como nós lemos. Here is the way the church reads it. Olha aqui como é a maneira que a igreja lê. For God so loved the church. Pois Deus amou a igreja de tal maneira. The Bible A Bíblia does not say não diz, anywhere em qualquer lugar que seja, that God loves the church. que Deus ama a igreja. Do we hate what God loves? Nós odiamos o que Deus ama? For God so loved the world Pois Deus amou o mundo de tal maneira that He gave His only begotten Son. que Ele deu o seu único filho. Who did God give His Son to? Para quem Deus deu o seu filho? Not the church. Não foi para a igreja. He gave His Son Ele deu o seu filho to the people para as pessoas in the disco tonight. que estão nas discotecas nessa noite. To the children sleeping under the bridge. Para aquelas crianças que estão dormindo debaixo das pontes. To the businessman who is frustrated. Por aquele homem de negócio que hoje vive frustrado. He gave His Son Ele deu o seu filho to the politicians, para os políticos, to the athletes, para os atletas, to the soccer players, para os jogadores de futebol, that whosoever para que todo aquele believeth in Him que crer nele should not perish. não pereça. You know that verse. Você conhece esse versículo? But look at verse 17. Veja o que diz o versículo 17. For God sent His Son Porque Deus enviou o seu filho not into the world to condemn the world, ao mundo, não para que condenasse o mundo, but that the world through Him might be saved. mas para que o mundo fosse salvo por ele. The 21st century church A igreja do século 21 must repent deve se arrepender to the world. por causa do mundo. We must ask the world to forgive us. E nós temos que pedir perdão ao mundo. How do you treat the Christians, no, the sinners on your job? Como é que você trata os pecadores que trabalham com você? I'm saved. Eu sou salvo. You're not. Você não é. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. You're going to hell. E você vai para o inferno. I am a son of God. Eu sou filho de You're a Deus. child of the devil. Você é filho do diabo. I am good. Eu sou bom. You are bad. Você é ruim. I am holy. Eu sou santo. You are unrighteous. Você é injusto. I condemn you. Eu te condeno. I'm not talking to you. Não, eu não estou falando com vocês. I'm talking to the person next to you. Eu estou falando com a pessoa sentada ao seu lado. Attitude. Attitude. A atitude. Attitude. A atitude. Attitude. A atitude. Spirit. O espírito. Jesus. Jesus. There are people down the street. Há pessoas ali nas ruas They don't worship like us. que não adoram como nós.
Call down fire. Senhor, chama fogo Burn them up. e queima todos. And Jesus said unto them, E Jesus disse então para eles: From where did you get this spirit? de onde que vocês tiraram esse espírito? Attitude. A atitude. I did not come Eu não vim to destroy men's lives, para destruir as vidas dos homens, but to save them. mas para salvá-los. Attitude. A atitude. I prophesy, E eu profetizo: if this ministry se este ministério, this week esta semana, captures this message, receber e capturar essa mensagem, what the governor has prophesied como o governo profetizou, shall come to pass. assim acontecerá. This ministry Esse ministério shall become se tornará the fastest growing ministry o ministério que cresce mais rápido in Brazil. no Brasil. Everybody is excited Todo mundo fica feliz, contente about the year 2000. a respeito do ano 2000. Hallelujah. Amém. 2000 2000, AD. depois de Cristo. That's the way we say it. É assim que nós dizemos. 2000 2000, AD. depois de Cristo. Y2K belongs to Jesus. Ah, The year 2000. essa questão toda nos computadores que o pessoal teme, isso pertence a Deus. E no ano 2000, The celebration a celebração, is about Jesus. essa celebração é a respeito de Jesus. 2000 2000, AD. depois de Jesus, depois de Cristo. If there was no Jesus, Se não houvesse Jesus, there would be no celebration. não haveria celebração aqui nessa noite. 2000 2000, AD. depois de Cristo, After the death of Christ. depois da morte de Cristo. The year 2000 O ano 2000 is a celebration é um ano de celebração of the success of Jesus. do sucesso de Jesus. Nobody Ninguém in Brazil no Brasil should celebrate deve celebrar the year o 2000 ano 2000 better than the church. melhor do que a igreja. Why? Por quê? Because in 5 months Porque daqui a 5 meses we will celebrate nós vamos celebrar 2000 years 2000 anos after the church was born. depois do nascimento da igreja. The church A igreja will be 2000 years old. vai fazer 2000 anos de idade. And yet E ainda assim, I have been struggling in my own spirit. eu tenho estado lutando no meu próprio espírito. I am not sure I can celebrate. Eu não tenho certeza se eu posso celebrar. And I've come to challenge you. E eu vim aqui para te desafiar. The turn of the millennium O terceiro milênio could incriminate the church. pode vir trazer incriminação sobre a igreja. Incriminar a igreja. I believe Eu creio that you are matured Christians que vocês são cristãos maduros. because you are under good teaching. Porque vocês estão debaixo de um bom ensino. So please listen to me Então, carefully. por favor, preste bem atenção no que eu estou dizendo. 2000 years 2000 anos, since the church was born. desde que a igreja nasceu. And now it's time to give God our report card. E agora é a hora de entregar para Deus o nosso relatório. 6 billion people in the world.
6 bilhões de pessoas no mundo. 1.3 billion Somente 1,3 bilhões are Christians são cristãos. after 2,000 years. Depois de 2.000 anos. Should we rejoice? Será que nós devemos nos alegrar? Why haven't we been more successful? Por que nós não tivemos um sucesso maior? The world has expanded O mundo tem se expandido and the church has shrunk. e a igreja tem encolhido. In one day, Em um dia, Peter won 3,000. Pedro ganhou 3.000. It takes us 30 years E leva 30 anos to win 3,000. para ganharmos 3.000. I will answer these questions. Eu vou responder essas perguntas. Write them quickly. Escreva rapidinho aí. To answer these questions, Para responder essas perguntas, we must look at what the church is not. nós temos que ver o que a igreja não é. And please write this down. Então, por favor, tome nota. Number 1, Número 1. the church is not a religious club. A igreja não é um clube religioso. You can join a golf club. Você pode fazer parte de um clube de golfe, You can join the Rotary Club. pode fazer parte de um clube Rotary Club. o Rotary Civic Club, do Rotary Club, Community Club. ou um clube da comunidade local. But the church is not a club. Mas a igreja não é um clube. Number 2, Número 2. the church is not a burial society. A igreja não é uma agência funerária. Please write that down. Escreva aí, por favor. For many people, Para muitas pessoas, the church has become a burial society. a igreja se tornou como uma agência funerária. They say if you want a good burial, you must join the church. Eles dizem assim, olha, se você quiser ter um bom enterro, você tem que vir para a igreja. Number 3, Número 3. the Church of Jesus Christ is not a welfare company. A igreja do Senhor Jesus não é uma companhia que promove o bem-estar das pessoas. Number 4, Número 4. the church is not a political pawn. A igreja não é um reduto político, um partido político. Many politicians use the church Muitos políticos usam a igreja to advance their own interests. para alcançar os seus próprios interesses. Jesus never intended for his church Mas Jesus nunca teve a intenção de que sua igreja to be a political prostitute. se tornasse uma prostituta política. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The 21st century church A igreja do século 21, must not be led by political interests, ela não pode ser liderada pelos interesses políticos, but it must lead political interests. mas ela deve liderar os interesses políticos. When you read the Bible, Quando você lê a Bíblia, there is a strange principle existe um princípio estranho ali, concerning politics. que trata a respeito de política. The king O rei always came sempre vem, ou vinha, to the prophet. ao profeta. One time Uma vez, in the Bible, na Bíblia, the king called for the prophet. o rei chamou o profeta. The prophet sent a message back E o profeta mandou um recado de volta. and told the king to come to him. Ele disse, fala para o rei que ele vem a mim. Hallelujah. Amém. And the king said, no, E o rei disse, não, I am the king. eu sou o rei. And the prophet said, E o profeta disse, then keep your leprosy. então você vai manter a sua lepra com você. He came Ele veio. and he was healed. E aí ele foi curado.
Number 5, Número 5. the church is not a social society. A igreja não é uma sociedade social, um grupo social. Why? Por quê? Is this important? Isso é importante Because many people porque muitas pessoas want to attend certain churches gostam de ir às igrejas to improve their social status. para aumentar o padrão social delas. So they are using the church Então elas estão usando a igreja to advance their social interests. para alcançar os interesses sociais delas. There are people in this city Há pessoas nessa cidade who will never come to this church que não virão nunca ou não viriam nunca a essa igreja because it will affect their social status. porque isso vai afetar o padrão social delas. You are fanatics. Vocês são fanáticos. You are crazy people. Vocês são loucos. I cannot attend that church. Eu não vou a essa igreja They are wild people. porque eles são muito loucos. They dance Eles dançam, and they lift their hands. levantam as mãos. I am a socialite. Eu faço parte da socialité da I cidade. must attend the state church. Eu só posso frequentar a igreja que é respeitada pelo governo. I must remain dignified. E eu tenho que permanecer dentro da minha dignidade. Some of you Alguns de vocês have come to this ministry vieram a esse ministério because it's growing. porque ele está crescendo. Your motivation is wrong. A sua motivação está errada. The church A igreja is not to be used as a social status symbol. não pode ser usada como um símbolo de status social. Number 6, Número 6. the church is not a ministry of government. A igreja não é um ministério do governo. Jesus never intended for his church Jesus nunca programou que a sua igreja to be one of Caesar's departments. fosse um departamento do governo de César. The 21st century church A igreja do século 21 has to come back to what God intended. tem que voltar ao que Deus planejou no princípio. Number 7, Número 7. the church is not a business for personal career and profit. A igreja não é um negócio para você alcançar o lucro pessoal ou uma carreira pessoal. Hallelujah. There are people in the church Há pessoas nas igrejas who have joined the church que vêm à igreja because it's good business. porque é um bom negócio. It's a good career. Pode te dar uma boa carreira. I have met pastors Eu conheci pastores all over the world em todo o mundo who are not called by God. que não são chamados por Deus. It's good business. Mas é um bom negócio. I was speaking in a seminary Eu estava falando em um seminário and I was teaching a group of pastors e estava ensinando a um grupo de pastores in a university. em uma universidade. And I asked them a question. E eu fiz uma pergunta. Why do you want to be a pastor? Por que vocês querem ser pastores? The answers were depressing. E as respostas foram as mais deprimentes. One of them said, Um deles me disse: I want to be a pastor because it's a secure job. eu quero ser pastor porque é um emprego seguro. No matter what happens to the economy, Não importa como esteja a economia, I'll always get paid eu sempre vou receber meu salário. because people will always come to church, Porque as pessoas sempre vão vir à igreja. especially when things are bad. Especialmente quando as coisas estão ruins. Another one said, Um outro me disse: I want to become a pastor eu quero me tornar pastor because I will always have a job. porque eu sempre vou ter um emprego. Because being a pastor Porque ao ser um pastor, is like being a doctor. é o mesmo que ser um It's médico. like being a policeman. É como ser um policial. No matter what happens in the economy, Não importa o que acontece na economia, we are always needed. nós sempre somos necessários. It's
good business. É um bom negócio. Jesus created his church to be pure in motive. Jesus criou a sua igreja para que ela fosse pura nas suas motivações. I challenge you, pastors, E eu quero desafiar vocês, pastores, all of you bishops, todos vocês bispos, all of you elders, todos vocês obreiros e diáconos, be prepared to work se preparem para trabalhar when there is no money. quando não houver dinheiro. The best people O melhor grupo de pessoas to work with you que podem trabalhar com você are not the people who love your vision. não são aqueles que amam a sua visão. The most dangerous people in the world As pessoas mais perigosas do mundo are the people são as pessoas who love your vision. que amam a sua visão. Why? Por quê? Because the people Porque as pessoas who love your vision que amam a sua visão will steal it. vão Will steal roubá-la, vão roubá-la. Jesus said, Jesus disse: I want people around me who will make this vision successful. Yes, I want them around me. Eu quero pessoas ao meu redor que vão fazer com que essa visão seja bem-sucedida. I am talking not only to you, E eu estou falando para você. but to every pastor E here. não só para você, mas para cada pastor aqui. If you want your church to succeed, Se você quer que a sua igreja seja bem-sucedida if you want your ministry to succeed, e quer o seu ministério que seja if you bem-sucedido, want the vision to succeed, se quer que a sua visão seja bem-sucedida, don't gather around you people who love your vision. não traga para perto de você as pessoas que amam a sua visão, Because they will take your vision. porque eles vão pegar a sua visão. Jesus said, Jesus disse: Peter, Pedro, do you love not my vision? Jesus disse: Pedro, você ama não a minha visão. Peter, Pedro, do you love me? você me ama. Do you know what caused people to split in the church? Church splits. Sabe o que causa as divisões das igrejas? Do you know what causes division Sabe o que causa divisão nas igrejas in an organization? e nas organizações? People love the vision. As pessoas amam a visão. And they believe E eles acreditam that they can start their own. que eles podem começar o trabalho por conta própria. So Jesus said, Então Jesus disse: I don't want you to love what I'm doing. eu não quero que você ame o que eu faço. Peter, Pedro, do you love me? você me ama. When a person loves you, Quando uma pessoa te ama, then they will love what you love. então ela vai amar aquilo que você ama também. Amém. When a person loves you, Quando uma pessoa te ama, they will protect what you love. ela vai proteger aquilo que você ama. When a person loves you, Quando uma pessoa te ama, they will die for what you love. ela vai morrer por aquilo que você ama. Will you still be here Vocês ainda estarão aqui when I return quando eu voltar 10 years from now? daqui a 10 anos. The church. A igreja. Let me tell you what the church should not do. Deixa eu te dizer o que a igreja não deveria fazer. The church does not exist for heaven. A igreja não existe por causa do céu.
Write. Escreva isso aí, por favor. I said the church Eu disse, a does not igreja exist não existe for heaven. por causa do céu. If the church existed for heaven, Se a igreja existisse por causa do céu, then God would have killed you a long time ago. então Deus teria te matado há muito tempo atrás. Number 2, Número 2. the church exists for earth. A igreja existe por causa da terra. That is why É por isso I love que the eu, name of this ministry. que eu amo o nome desse ministério. The interest of this ministry Porque o interesse desse ministério is not heaven, não é o céu, it's Brazil. mas é o Brasil. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal that He gave maneira His only begotten que Ele Son. deu o seu Filho amado. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that He gave que Ele deu His only begotten seu Son. Filho unigênito amado. For His Son so loved the world E porque o Filho dele amou tanto ao mundo that He gave que Ele deu the church. à igreja. Hallelujah. God loves the world, Deus ama o mundo. so He gave His Son. Então Ele dá o seu Filho a esse mundo. His Son loves the world, E o seu Filho ama o mundo. so He gave the world the church. Então Ele dá a igreja ao mundo. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that He gave His Son. que Ele deu o seu Filho. His Son so loved the E world, o seu Filho ama tanto ao He gave the mundo world the church. que Ele dá ao mundo, Ele dá a igreja ao mundo. The mission of the church A missão da igreja is not to win heaven, but to win earth. não é ganhar o céu, mas é ganhar a terra. The church was not sent to avoid the world, A igreja não foi enviada para evitar o mundo, but to change the world. mas para transformar o mundo. Christians Os cristãos are lazy people. são preguiçosos. Why? Por quê? We want to go to heaven Porque eles querem ir para o céu tomorrow morning. logo amanhã de manhã. No mortgage payments, Não tem que pagar mais hipoteca. no light bills, Não tem que pagar conta de luz. no water Não bills, tem que pagar água. no work, Não tem que trabalhar. no job, Não tem emprego. no school. Não tem escola para estudar. Hallelujah. Aleluia. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. Eu vou voar, oh glória, vou voar, somente voar. The church A igreja has been trained tem sido treinada for 2,000 years durante 2000 anos to leave earth. para sair, deixar a terra. But the Spirit of God Mas o Espírito de Deus is now blowing in the earth, não está está soprando sobre a terra with a different message. com uma mensagem diferente. He is going to retrain us Ele vai nos retreinar to occupy earth. para ocupar a terra. Amém. Jesus prayed, Jesus orou: Father, Pai, do not answer their prayer. não responda a oração deles. That's in the Bible. Está na Bíblia isso, sabia? Jesus said, Father, Jesus disse: Pai, please do not answer their prayer. por favor, não responda essa oração deles. What prayer? Que oração? Take us out. Tira-nos. Rapture. Que venha o arrebatamento. Take us out, Lord Jesus. Senhor, leva-nos. Father, Pai, I pray, eu oro. do not take them out of the world. Não tire-os do mundo. Hallelujah. The world
O mundo needs the church. precisa da igreja, The church avoids the world. mas a igreja evita o mundo. The goal of the church. O alvo da igreja. Please turn with me to the book of Matthew, Veja comigo lá no livro de Mateus. Abra lá. chapter 28. No capítulo 28 de Mateus. We've got 10 minutes. E nós já temos 10 minutos só. It's going to get good. Vai ficar bom agora. Matthew 28. Veja lá, Mateus 28. Oh, hallelujah. Aleluia. Verse 18. Versículo 18. All authority is given unto me in heaven and in earth. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Therefore you go and make disciples of every nation. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Hallelujah. Aleluia. Make disciples Façam discípulos of every nation. em todas as nações. Make disciples Façam discípulos of every nation. de todas as nações. Make disciples Façam discípulos of every nation. de todas as nações. Write the word nation down, please. Escreva aí no seu caderno, nações. And write the word disciple down, E please. também escreva a palavra discípulo. Jesus told the church Jesus disse à igreja, 2,000 years ago, há 2000 anos atrás, go into every nation. ide a todas as nações. Have you ever worked hard on the wrong assignment? Você já alguma vez na sua vida trabalhou pra valer numa coisa que não era certa, que você estava no lugar errado? And you did a good job, E você fez o máximo que pôde, but it was wrong. mas estava errado. You did the wrong thing. Você fez a coisa errada. The church has been doing that. A igreja tem feito isso. Jesus said, Jesus disse, go and make disciples. ide e fazei discípulos. The word disciple A palavra discípulo is a Greek word é uma palavra grega that means student. que quer dizer aluno, estudante. Please write. Escreva aí. Jesus said, Jesus disse, go into all the world ide por todo o mundo and make every nation your students. e faça com que todas as nações se tornem seus alunos. That means the church Isso significa que a igreja is assigned to be the teacher foi chamada, tem a comissão de se tornar um professor of the whole nation. de todas as nações. It's impossible E é possível for you to teach a class, para que você ensine uma classe, unless you are in charge of the class. É impossível que você ensine uma turma se você não estiver à frente daquela turma. For hundreds of years, Por centenas de anos, the church has been the student, a igreja tem sido o aluno, o estudante. and the world has been the teacher. E o mundo é que tem sido o professor. But the assignment Mas a tarefa that Jesus gave que Jesus deu was the reverse. era o contrário. Jesus said, Jesus disse, you are the teacher. vocês são os professores. The nation is the classroom. E as nações são a sua sala de aula, são a sua turma. How does this work? Como é que isso funciona? To be the teacher Para você ser o professor of the nation das nações, de uma and to nação, teach them everything he taught you, e ensinar a eles tudo aquilo que te foi passado, you must be in the position of influence. você tem que estar em uma posição de influência. The church has been afraid of politics, A igreja tem tido medo da política. so the politicians teach our children. Então os políticos é que ensinam os nossos filhos. The church has been afraid of entertainment, A igreja tem tido medo das diversões, so the entertainers teach our children. Então aqueles que trazem entretenimento para os programas de televisão, eles é que fazem isso com os nossos filhos. The church has been afraid of the media, A igreja tem tido medo da mídia.
And so the media has been controlling our children. Então a mídia que tem controlado os nossos filhos. The church has been afraid of the arts. A igreja tem tido medo das artes. So the arts have been controlling our children. E então as artes é que têm controlado os nossos filhos. And God is now saying, E Deus está dizendo, that is enough. chega. The 21st century church A igreja do século must 21 raise up leaders tem que levantar líderes in every area of life, em todas as áreas da vida, filled with the Holy Spirit, cheios do Espírito Santo, who will impact that area que vão causar impacto naquela área, with the principles of the Word of God. trazendo os princípios da palavra de Deus. I want to close tonight E eu quero terminar nessa noite on Matthew chapter 9. com Mateus capítulo 9. What you are about to hear O que vocês estão prestes a ouvir will change your life forever. vai mudar a sua vida para sempre. Hallelujah. Matthew chapter 9, Mateus capítulo 9, verse 36. versículo 36. Please read. Diz: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Right there. Again. 37. E o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Verse 38. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Hallelujah. Aleluia. Listen to me. Ouça, Jesus said, Jesus disse the people outside que as pessoas lá fora are like sheep without shepherd, são como ovelhas que não têm pastor, followers without a leader. seguidores sem um líder. And then he turns to his disciples. E aí ele então se vira para os seus discípulos, That's you. como vocês. He said, E ele disse: the harvest is plentiful. A seara está pronta, madura. The harvest is ripe. A seara está madura. It's plentiful. Ela está pronta. Hallelujah. Everybody say harvest. Todos digam seara. Mais alto. Seara. Outra vez, outra vez. Seara. 2,000 years ago, Há 2000 anos atrás, Jesus said, Jesus disse: the harvest is ripe, A seara está madura. plentiful. Já está pronta. Let me tell you what he means. Deixa eu te dizer o que isso significa. People are ready to be saved. As pessoas estão prontas para serem salvas. You do not understand. Vocês não estão entendendo. That's why God sent me. É por isso que Deus me enviou aqui. Brazil is in your hands, O Brasil está nas tuas mãos, but you don't know it. mas vocês não sabem. Listen to Jesus. Escuta o que Jesus está dizendo. Jesus said, Jesus disse: the harvest A seara is ready. está pronta. People want to get saved. As pessoas querem ser salvas. Who said that? Quem disse isso? God did. Deus disse. God said, Deus disse. there's nothing wrong with the people. Não há nada de errado com as pessoas. They want to get saved. Eles querem ser They're salvos. looking for God. Eles estão buscando a They Deus. want to be changed. Eles querem ser They want to transformados. be redeemed. Querem ser redimidos. Who said that? Quem disse isso? Jesus. Jesus. Do you know what we have been doing? Sabe o que você e eu temos estado fazendo? We've been saying this. Nós temos estado dizendo: The harvest is green. a seara está verde. Their hearts are hard. Os corações são duros. They don't want to come to God. Eles não querem vir a Deus. They can go to hell. Eles podem ir para o If they inferno. want to go to hell, Se querem ir para o inferno, they can go to hell. podem ir para o inferno. They are hard Eles hearts. são duros. Jesus disagrees. Jesus discorda He disso. said the harvest Ele diz: a seara is ripe. está madura, There's, pronta. there's nothing wrong with the harvest. Não há nada errado com a seara. Hallelujah. Jesus said, Jesus disse: the laborers, os trabalhadores, I got a problem. eu tenho um problema com eles.
Hallelujah. Hallelujah. I'm so excited Eu estou tão animado about the 21st century church por causa da igreja do século 21, because I believe porque eu creio God is about to raise up que Deus está prestes a levantar effective laborers trabalhadores eficazes. Amém. Do you know why I believe that? Sabe por que eu acredito nisso? Because this place Porque este lugar is not called não é chamado a church. uma igreja. That excites me. Isso me deixa animado. It is called Se chama the embassy. a embaixada. That's a sign Isso é um sinal of a new breed of laborers. de um novo tipo de trabalhadores, de uma nova raça de trabalhadores. 20 years ago, Há 20 anos atrás, you need a steeple você precisava de um teto inclinado, with a bell, com um sino, with stained glass windows, com janelas de vidro candles, e velas, to have a church. para ter uma igreja. But today, Mas hoje, there's a new breed of laborers. existe uma nova raça de trabalhadores. They meet in an embassy Eles se encontram numa embaixada and they discuss diplomacy e eles discutem diplomacia, of kingdom business. os negócios do reino. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus said, Jesus disse: the harvest a is ready. seara está pronta. Can you imagine this? Você pode imaginar isso? Jesus said, Jesus disse: your boss O seu wants to get chefe- saved. Sorry. Your boss wants to get saved. O teu chefe quer ser salvo. The professor wants to get saved. O seu professor quer ser salvo. The teenagers want to get saved. Os adolescentes querem ser salvos. Jesus said that. Jesus disse isso. The politicians want to get saved. Os políticos querem ser salvos. The businessmen want to get saved. Os homens de negócio querem ser salvos. Prostitutes want to get saved. As prostitutas querem ser salvas. There's nothing wrong with the harvest. Não tem nada errado com a seara. But the laborers, Mas os trabalhadores, I got a problem. aí é que tem um problema. The laborers are few. Porque são poucos os trabalhadores. The next verse says, O próximo versículo diz o seguinte: go therefore Ide, portanto, to the Lord of the harvest ao Senhor da seara and ask the Lord of the harvest, e peça ao Senhor da seara, ask the Lord of the harvest peça ao Senhor da seara, go to the Lord of the harvest vá ao Senhor da seara and ask the Lord of the e harvest peça ao Senhor da seara to send out laborers. que envie trabalhadores. Here is why Aqui está a razão the church has not been effective. porque a igreja não tem sido eficaz. The laborers Os trabalhadores have been going to the harvest. Have been going to the têm harvest. estado indo para a seara. That's why we have not been effective. Por isso é que nós não somos eficazes. Jesus did not say, Jesus não disse: go to the harvest. ide para a seara. Read your Bible. Leia aí na sua Bíblia. He said, Ele disse: go to the Lord of the harvest. vá ao Senhor da seara. My desire O meu is to desejo see this ministry é ver esse ministério, be a different kind of church que ele seja uma igreja diferente, um tipo diferente de igreja for the 21st century. para o século 21. And God has given you E Deus está te dando the right leader. The right leader o líder certo
to take you to the 21st century. para levar ao século 21. Here's why. É por isso, The word Lord, a palavra Senhor, write it down, please. escreva essa palavra aí, It means owner. significa proprietário. Huh? Interesting. É interessante. God says Deus disse, the harvest a seara is mine. é minha. I own the harvest. Eu sou o dono da seara. See? How does he know that the harvest is ripe? Como é que ele sabe que a seara está madura? He ripened it. Porque ele amadurece a seara. Oh, please don't miss the message. Por favor, não perca essa mensagem. It's his harvest. A seara é dele. He prepared the harvest. Ele é quem prepara a seara. He ripened the harvest. Ele amadurece a seara. Now he's looking E agora ele está olhando, for laborers procurando trabalhadores who are que qualified são qualificados to reap the harvest. para semear essa seara, trazer essa seara. Listen, Ouça o que eu estou dizendo. listen. Ouça o que eu estou dizendo. How many of you ever lived on a farm? Quantos de vocês já viveram, moraram numa fazenda, num lugar de plantação? So many. Tantos. Okay. If you are a farmer, Se você é um fazendeiro you own the e farm, você é dono da fazenda, you own the harvest. você também é dono da seara. You are the Lord Você é o Senhor of the harvest. da seara. You planted your seed, Você planta a tua semente, you watered your seed, você água a sua you semente, fertilized your seed, você fertiliza a and semente, now your seed is ripe. e aí agora a sua semente está pronta. You are the Lord, Você é o Senhor, the owner o proprietário of your harvest. da sua seara. I come to your house. Aí eu chego lá na sua seara, You have corn, você tem milho, potatoes, batata, onions, cebola, apples, maçãs, grapes. uvas. But you are the Lord E você é o Senhor of your harvest. da sua seara. And I say, E eu digo, I love my friend. eu amo meu amigo. I am going to help him harvest. E eu vou ajudar o meu amigo na colheita. So I do not come to you. Então eu não vou para você. I bring my tractor. Eu simplesmente trago o meu trator. I bring my bulldozer. Trago aquela colhedeira bem grande. And I said, I'm going to help you. E eu digo, ó, vou te ajudar. So I come into your farm Então eu entro na tua fazenda without consulting you. sem consultar você. And I began to reap your potatoes E aí começo a colher as suas batatas with my tractor. com o meu trator. And I destroy your potatoes. E aí eu destruo as tuas batatas. And I began to reap your onions E aí começo a colher as tuas cebolas with my bulldozer. com o meu trator enorme. I mean well, Eu tenho uma boa intenção, sou bem intencionado, but I destroy your onions. mas destruo as tuas cebolas. Hallelujah. The harvest is ripe, A seara está pronta, but the laborer mas o trabalhador is ignorant. é ignorante. Hallelujah. Look, the word nation, A palavra nação. remember? Você lembra dessa palavra que eu pedi para escrever? I told you to write it Eu down. pedi que vocês tomassem nota. It is the Greek word É uma palavra grega, ethnos. etnos. The word ethnos E a palavra etnos does not mean color of skin. não significa a cor da pele, It means common group. significa um grupo comum. Right. Escreva isso. Jesus said, Jesus disse: go into every common group ide a cada grupo comum
and make disciples. e faça discípulos. What is a common group? O que é um grupo comum? Listen to me. Ouça o que eu estou dizendo. That is why É por isso the church que a igreja is not effective. não é eficaz. Because we take our bulldozer Porque nós pegamos os nossos tratores into the harvest e entramos pela fazenda and destroy it. e destruímos a colheita. There is a group called politicians. Existe um grupo chamado políticos. That's an ethnos. Esse é um etnos. Jesus said, Jesus disse: go into that ethnos, vá àquele etnos make disciples. e faça discípulos. There is another group Existe um outro grupo called businessmen, de homens de negócios, businesswomen. mulheres de That's negócio. a common group É um grupo comum, with a common language, com uma linguagem comum, with common mentality. com uma mentalidade He says, I comum. want my laborers to go into that group, E Jesus então diz: eu quero que os meus trabalhadores vão para aquele grupo make disciples. e façam discípulos There ali. is a common group called E- athletes, Existe um outro grupo chamado atletas, sportsmen and women. homens e mulheres que fazem esporte. Jesus said, Jesus disse: go into that ethnos vão para aquele etnos and preach the gospel. e preguem o evangelho. There's a common group Existe um outro grupo comum called educators. que se chama professores. Go into that ethnos. Vá àquele etnos. There's a common group Existe um outro grupo comum called entertainers. chamado atores ou pessoas que estão na mídia, na televisão. Go into that Vá ethnos. àquele etnos. There is a common group Existe um outro grupo called the media. que se chama mídia. Go into that ethnos. Então vá àquele There's a etnos. common group Existe um outro grupo called que teenagers. se chama adolescente. Go into that Vá ethnos. àquele etnos. There's a common group Existe um outro grupo comum, called called artists. se chama artistas. Go into that group. Vá àquele grupo. Amém. And so he says, Então ele diz: do not go to the harvest. não vá à seara. Wow. He says, go to the owner Ele disse: vá ao Senhor, ao dono, and ask the owner e peça ao dono to teach you, para te ensinar, to give you training, para te dar treinamento, to show you creativity, para te mostrar criatividade, wisdom. sabedoria. Bishop Robson asked a question. O bispo Robson faz uma pergunta. Please listen to me. Então ouça o que eu vou dizer. He said, how many of you want to be pastors? Ele perguntou para vocês: quantos de vocês querem ser pastores? Hundreds of hands went up. Centenas de mãos se levantaram. And I became nervous. E eu fiquei nervoso, But because I said, oh Lord, porque eu pensei: Senhor, please don't do that, Lord. por favor, não faça isso, Senhor. Because their definition of harvest Porque a definição de vocês de seara and their definition of pastor e a definição de vocês de pastor is corrupted. está corrupta, corrompida. See, you believe Veja, você acredita that the only way que a única maneira to pastor de se pastorear is to have a church. é tendo uma igreja. And you believe E você acredita the only way que a única maneira to do the work of God de fazer a obra de Deus is to leave your job é deixar o seu trabalho and become a full-time pastor. e se tornar um pastor de tempo integral. That is not the 21st century church. Esta não é a igreja do século 21. Yes, God wants you to be a pastor, Sim, Deus quer que você seja um pastor, but in your job. mas no seu trabalho. God gave you your job Deus te deu o trabalho to make disciples in that ethnos. para que você fizesse discípulos naquele etnos.
Stop dreaming of leaving your job Pare de sonhar com o dia que você vai sair do teu trabalho to pastor a church. para pastorear uma igreja. You already have a church. Porque você já tem uma igreja. It's your job. É o teu trabalho. Go into your job Vá ao teu and trabalho make disciples. e faça discípulos. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Oh Deus, amém. Levanta a sua mão, começa a orar em línguas. Começa a falar: oh Deus, eu aceito a tua palavra, Pai. Eu recebo em nome de Jesus. Coloca fogo no meu coração. Coloca fogo na minha alma, Pai. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e ministra a ela, dizendo em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, que o Senhor te unja, que o Senhor fale com você, que o Senhor ponha fogo. Vá, ganhe os teus amigos, ganhe os teus companheiros de trabalho. Vá, em nome de Jesus. Seja uma bênção. Pregue, tenha células, abra células no trabalho, abra células na família, abra células aonde você vive, aonde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus.